Continuando o tema do vídeo anterior, está claro que uma conexão aquaviária com o Galeão é uma fantasia sem pé nem cabeça, e que a solução de curto prazo necessariamente precisa passar pelo uso da infraestrutura que existe hoje, leia-se o BRT. E acho que essa solução pode ter uma qualidade razoável se for bem operada e houver uma cooperação entre Estado e município para garantir, respectivamente, a segurança e o nível de serviço. Mas, a médio e longo prazo, se estamos levando a sério mesmo a vocação turística da cidade e se queremos mesmo que o Galeão volte a ser a porta de entrada do país para esse público, então é necessário pensar em uma ligação sobre trilhos entre o aeroporto internacional e o resto da cidade. Já existem algumas ideias para isso, propostas no passado, mas cabe uma nota antes. Qualquer projeto que venha a ser implementado deveria ser precedido de uma pesquisa de demanda do público a ser atendido, ou seja, entre os passageiros e funcionários do aeroporto, de onde vêm e para onde vão, e que tipo de público é esse: funcionário, passageiro, a turismo, passageiro em uma viagem profissional. Isso é um passo fundamental antes de decidir construir uma linha de metrô para a esquerda ou para a direita. Mas vamos às ideias que já foram levantadas no passado. Houve propostas iniciais para 2 linhas de metrô, um ramal da Supervia e um VLT. A primeira é a linha 5, do Santos Dumont à Ilha do Governador. Me parece que hoje em dia essa linha tem poucas chances de sair do papel. Primeiro, pelo fato que o subsolo daquela região hoje abriga os túneis Rio 450 e o túnel Prefeito Marcelo Alencar. Segundo, porque houve investimentos substanciais na rede de VLT em toda a região central. Passar mais um modal de transporte público nos mesmos eixos por onde passa uma extensa rede de VLT me parece concentrar mais investimentos de mobilidade em uma única região já atendida. A rede de VLT já atende o público que se desloca entre o centro e o Santos Dumont. A segunda linha proposta de metrô é a linha 6, da Alvorada, na Barra da Tijuca, até o Galeão. Esta teve algumas interpretações, sendo apresentada com 3 alternativas de traçado. A proposta inicial, seguindo uma rota similar ao que acabou se tornando o corredor BRT Transcarioca. Mas em vez de passar por Ramos e pelo Fundão, antes de chegar à Ilha do Governador, esta proposta iria acessar diretamente o aeroporto Galeão mais ao norte. As outras 2 propostas seguem um trajeto parecido com a linha amarela, que na época ainda não existia. E quando esse gênio aqui resolveu construir a linha amarela, não passou pela cabeça que talvez um trem, ou um metrô de superfície, seria uma solução mais adequada e sustentável para a mobilidade urbana do que simplesmente uma via expressa de 3 faixas. Já pensaram que, se há 30 anos atrás alguém tivesse tido a absurda ideia de tirar uma faixa dos carros para colocar um trem no lugar? Provavelmente nem estaríamos tendo essa conversa. Mas em vez disso, César Maia gastou os tubos de dinheiro público para incentivar o transporte individual automotivo. Existe também um projeto para levar um ramal da Supervia até a Ilha do Governador, partindo da estação Bom Sucesso. A proposta foi ventilada há uns 15 anos atrás e dada como certa pelo então vice-governador Pezão, para atender a demanda de turistas para a Copa e Olimpíadas, além de moradores da Ilha do Governador. Os investimentos seriam feitos pela concessionária, em troca da extensão do prazo de concessão da Supervia por mais 25 anos. E como podemos ver, saiu tudo conforme o plano e a Supervia é uma maravilha. Só que não. Por fim, há uma ideia apresentada em 2021 para a construção de um VLT ou metrô leve entre o Aeroporto Galeão e a estação Estácio do metrô. A ideia foi levantada pela própria concessionária do aeroporto, a empresa Changi, de Singapura, que opera o terminal desde 2014, mas que recentemente indicou a possibilidade de devolver a concessão, visto a baixa demanda de passageiros
e a dificuldade de retomar os patamares pré-pandemia. A ideia apresentada pela concessionária envolvia usar dinheiro da outorga que precisa ser paga ao governo federal, com investimentos estimados em 2 bilhões de reais, e nunca saiu do papel. Dando meu próprio pitaco no assunto. Como falei, no curto prazo, a solução é o ônibus e o BRT utilizando os corredores da Transcarioca e Transbrasil, e seguindo pela Orla do Centro e aterro do Flamengo até Copacabana. Qualquer solução que não inclua isso não vai resolver o acesso ao aeroporto no curto prazo. Não tem mágica. Mas no médio prazo, deveríamos sim buscar uma solução sobre trilhos para integrar o aeroporto internacional ao resto da cidade. Para mim, essa solução deveria seguir 2 diretrizes básicas. Ser uma solução que possa atender tanto a demanda do aeroporto, quanto do bairro da Ilha do Governador e da UFRJ com o seu hospital universitário. Isso quer dizer ter as capacidades necessárias para esses 3 públicos e ter na Ilha do Governador uma bifurcação levando um ramal desse transporte para dentro da ilha, pelo menos até o Ilha Plaza. A outra ponta da linha deveria se integrar em pelo menos um lugar com o trem ou metrô, e preferencialmente ir até a região do destino final da maior parte do público do aeroporto. A meu ver, um possível trajeto seria ter 2 ramais na ilha, um para o aeroporto, outro até o Ilha Plaza, se juntando na Ilha do Governador, seguindo a partir daí com estações no Hospital Universitário e na reitoria da UFRJ, atravessando para o continente com possivelmente uma estação no Caju e na rodoviária. Todo esse trecho poderia ser construído em elevados ou em superfície, tornando a construção mais rápida e barata. A partir daí teríamos o trecho mais complicado, para chegar até a estação Estácio, onde haveria integração com a linha 1 do metrô. Mas em vez de ficar por ali, a meu ver, a linha deveria continuar, com estações no Rio Comprido, no Cosme Velho, atendendo ao bonde do Cristo Redentor, um dos principais destinos turísticos da cidade, seguindo para o Humaitá e acabando em uma estação integrada, a estação atual do Cantagalo ou da General Osório. Desta maneira, haveria do Estácio a Copacabana uma rota alternativa de metrô, paralela ao eixo do túnel Rebouças, desafogando o trecho central da linha 1 do metrô. E como boa parte desse trecho, na Zona Sul, seria debaixo dos maciços rochosos, creio que a construção não seja tão problemática. E, ao meu ver, a construção poderia se dar por fases, focando a primeira fase no trecho aeroporto-rodoviária, que deve ser mais fácil de implementar, e depois expandindo a linha até Copacabana nos anos seguintes. Creio que uma linha dessas tenha benefícios multifuncionais, atendendo tanto a demanda do aeroporto, quanto as viagens norte-sul, norte-barra e atendendo a Ilha do Governador, que hoje sofre com os acessos. Para finalizar, uma nota sobre o tipo de modal. Trem, metrô pesado, metrô leve, VLT, monotrilho. Me questiono se há demanda total para o metrô pesado ou trem. E se a demanda não pede um destes modais, então deveríamos pensar se não faz sentido ter veículos menores do que acabar com uma capacidade excedente muito grande, que tende a dilatar o tempo entre as composições. Um metrô leve, como o de Copenhagen, que tem uma capacidade de 300 pessoas por composição, mas poderia facilmente ser mais longo para comportar 600 passageiros, por exemplo. Passando a cada 2 ou 3 minutos, me parece mais interessante para a mobilidade da cidade do que um metrô pesado como o que temos, que transporta mais de 2.200 pessoas, mas que passe só a cada 10 minutos ou mais. Principalmente por permitir atender aos períodos de menor demanda sem necessariamente ter um tempo entre composições muito alto. E você, qual a sua opinião sobre o melhor projeto para atender ao Aeroporto Internacional do Galeão? Deixe seu comentário abaixo.